Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de novembro de 2015, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.580, ele tem 4 páginas, 49 logias e 7 máximas. O tema intrassomaticidade foi elaborado segundo a especialidade somatologia. Quem redigiu o verbete já é o veterano Eliel Queiroz. Eliel José de Queiroz Júnior. Ele é professor, graduado em Educação Física, brasileiro, natural de Recife, Pernambuco, voluntário da Conscienciologia desde 2001, docente em Conscienciologia de 2003 a 2004 e depois, desde 2010, tenepsista desde setembro de 2002. A intrassomaticidade é a qualidade da relação adaptativa da consciência homem-mulher com o próprio soma, abrangendo os cuidados, o uso correto, o desenvolvimento e a dinamização das potencialidades do corpo humano, tendo em vista o completismo existencial e a aceleração da autoevolução. Na pensenologia, nós temos o holopensene pessoal do cuidado somático, os prioropensenes na manutenção da relação sadia com o soma, a prioropensenidade. Os ortopensenes, a ortopensenidade. Na fatologia, nós destacamos o soma enquanto prótese da consciência, o uso consciente da vestimenta celular, os cuidados com o soma, o ato de evoluir através do corpo-cérebro, a integridade autoconsciente do soma, as identificações com o novo soma, os conceitos de normalidade quanto ao uso do soma, a influência de gênero, a superioridade física, o discernimento prioritário nas manifestações somáticas sadias, as tendências antissomáticas, as aplicações doentias do soma, as doenças e deficiências somáticas, as falhas mecânicas, a inferioridade física, a deficiência física, a conscientização quanto à importância evolutiva do soma nesta existência intrafísica, a prática regular e moderada de exercícios físicos, evitando a vida sedentária, a importância da higiene e da boa aparência, a saúde somática, o autodiscernimento em relação ao soma quanto ao cumprimento proexológico, a vida matemática com o soma. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a identificação de características de retrovidas no soma atual, o entrosamento das características paragenéticas com o novo soma, as doenças psicossomáticas geradas por assimilação simpática, sem as devidas profilaxias da desassim, as implicações do cuidado com o soma nas interrelações veiculares holossomáticas, o continuismo das extrapolações parapsíquicas a partir da intrassomaticidade rígida. Na argumentologia, nós chamamos a atenção do parágrafo proexologia, que sob a ótica da autoconscienciometrologia, o verbetógrafo enumera 3 aproveitamentos proexológicos a partir da intrassomaticidade sadia na atual existência humana. Na remissologia, nós destacamos inteligência longeva, macrosomatologia, pé de meia somático, recepção somática e superdotação somática. A intrassomaticidade sadia amplia a autoconscientização evolutiva do intermissivista, favorecendo o completismo existencial e a obtenção do macrosoma em existência humana futura. Na questionologia, agora, você consegue dimensionar a importância da relação sadia com o soma na consecução da max proexis? Qual percentual de fôlego somático já atingiu nesta existência humana para consolidar o autocomplexis?
Na bibliografia específica, o autor contribui com 3 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Ragani e Socorro Frazão. Corpo, biótipo, veicular, genética, matéria, somatoteca, proexologia, cosmoética, paragenética, macrosoma, paragenética, somatologia, discernimento, requalificação, intrafisicologia, adaptabilidade, autocentragem, intrassomatologia, autoconscientização e autoconscienciometrologia. Ele é uma pergunta que a gente sempre faz para começar a tertúlia, é uma pergunta de prática que a gente faz, é o que te levou a elaborar esse verbete, esse título, né? Esse verbete com esse título, e eu sempre gosto de saber os bastidores, sabe? Se caíram fichas, se você só colocou aquilo que eu sei que você trabalha, né? Na Conscius, depois você vai falar mais um pouco, mas assim, se é só a sua experiência, mas durante a elaboração do verbete, o que aconteceu, né? Caíram fichas ou não? Contar os bastidores para a gente. Tá, boa tarde a todos, né? Essa oportunidade de estar defendendo esse verbete. Bom, eu sou professor da Conscius, né? Que trabalha com a questão do conscienciograma, trabalha com a conscienciometria. E uma das motivações para fazer justamente intrassomaticidade é justamente a questão da folha de avaliação. A primeira folha de avaliação de soma é intrassomaticidade. Então, de alguma forma, nós podemos estar colocando o conscienciograma dentro da enciclopédia. Então, essa foi a grande inovação, né? Nós da Conscius, de tentar colocar justamente isso. Então, trazer para as pessoas o que seria intrassomaticidade, tanto é que essa palavra é uma palavra que não tinha uma definição do que era. Então, a partir daí que a gente foi vendo que isso era importante para trazer esse conhecimento conscienciométrico para as pessoas. Então, a intrassomaticidade é uma folha de avaliação do conscienciograma que eu tenho uma nota alta, que eu tenho já uma nota boa nessa folha de avaliação, é um trafor para mim. Então, dentro desse traforismo, eu queria justamente dividir com as pessoas esse LabCom. Então, o que a gente pode estar aproveitando esse conhecimento da intrassomaticidade para a sua Max ProEx? Porque não existe ProEx sem soma. Então, o quanto que o investimento em cima disso nos facilita a ter uma produção melhor, a ter uma condição melhor. E ele também casa um pouco com o último que eu fiz, foi justamente o pé de meia somático, né, que é a manutenção desse corpo até lá. Então, hoje eu estou aprofundando no sentido do cuidado dele, e para atingir esse pé de meia somático tem que passar pela intrassomaticidade. Então, tem uma correlação entre o anterior e agora. E além disso, você ainda trabalha, né, com o corpo, isso, né? Trabalha com isso, sou formado na área da educação física, então tem a questão de personal, tem a questão de estar voltado para isso, para as pessoas terem uma condição física melhor, ter uma condição somática mais produtiva, né? Porque às vezes a gente acha que às vezes o trabalho somático é uma coisa mecânica e uma coisa externa, mas tem muita relação com o processo até da produção intelectual. Porque, de um certo modo, se você tem um pleno funcionamento somático, isso traz mais oxigenação e traz um benefício maior quanto à sua própria cognição. Então, quando você tem um processo que trabalhar com o soma é melhorar a sua funcionalidade orgânica, isso envolve também o cérebro. E o cérebro é um dos órgãos muito importantes do nosso soma. Com certeza. Senão, vai fazer depois resgate de cons, né? Isso, esse cons, quando resgatado, está no cérebro físico. E aí nós temos que estar com um corpo em funcionamento para isso. Se a pessoa bobear, o próprio corpo dela pode ser um dos maiores assediadores dela. Isso, eu também concordo. Vamos então passar aqui para as perguntas dos teletertulianos. Vamos. Em parafatologia, primeira linha. Favor expandir sobre a identificação de características de retrovidas no soma atual. Tá, está em parafatologia, não é isso?
Parafatologia. Essas perguntas estão vindo da Alemanha, uma amiga nossa que mora lá. São as duas primeiras, então você pode expandir mais. Eu acho que ela já fez o EAD? Não, é o EAD, o sem drama, a Concessiograma sem drama, né? E quem que é a pessoa? Não tem aí nome dela? Não. Então, vamos lá. A identificação de características de retrovidas no soma atual. Isso aqui é muito interessante, porque quando você começa a se manifestar nessa dimensão intrafísica, você pode começar a se manifestar através do soma, às vezes, características que não é dessa vida, são de outras vidas. Então, quando a gente, por exemplo, tem o mesmo psicossoma, e nós temos a nossa holomemória, quando a gente ressoma a vivência do corpo físico, a questão do bicho, a questão do processo fisiológico humano, ele pode ser um motivo de retrovidas de soma passado. Então, às vezes, manifestar no gênero masculino ou feminino pode trazer certas lembranças e coisas que são do passado. E quem desencadeia isso, às vezes, é o próprio soma. A atuação do soma na parte fisiológica, ela pode trazer para você essas características de retrovidas do soma atual. Então, o quanto que nessa vida ainda, eu ainda continuo com os mesmos mata-burro ainda de vidas passadas. Então, a gente pode colocar como hipótese, às vezes tem pessoas dentro da TCCI, do modo geral, que às vezes falam assim, eu gosto de ser homem. Às vezes, essa característica, né, de gostar de ser homem, às vezes tem a ver com retrovidas passadas. Às vezes, mesmo a pessoa no gênero feminino, às vezes prefere, que bom, que saudade de ser homem. Então, automaticamente tem esse contexto de voltar a essas características do passado. E isso pode ser manifestado no soma. Até em não identificação, né? Tem pessoas que não se identificam muito bem com o soma que tem, tanto feminino quanto masculino. Então, isso às vezes vem da paragenética, mas quando você ressoma, isso traz essa lembrança do passado para cá. Aí tem a ver a questão da marcha, o jeito de andar, o jeito de utilizar o seu corpo, que essa forma de utilização do corpo não é só dessa vida, vem de outras vidas também. Eu fico pensando se a arcada dentária também não influi. Eu sei que pode ter influência da genética, né? Mas é uma coisa que, né, para a vida da gente intrafísica, isso é importante. Então eu fico pensando se de uma vida para outra também não... Às vezes, por exemplo, mesmo na constituição física, você pode ter uma questão física diferente dos seus pais. Entendeu? Uma particularidade somática que não é nem da mãe nem do pai. E isso. Aí a pergunta é, da onde veio isso? Da onde vem isso? Vamos ver a outra pergunta dela. Ainda na parafatologia, na segunda linha, aprofundar a respeito do entrosamento das características paragenéticas com o novo soma. Isso. Nesse caso, tem uma certa continuidade com a anterior. Esse entrosamento das características paragenéticas com o novo soma é justamente o confronto que você tem do soma, que é herdado pela sua família, quer dizer, pela genética, e a paragenética. Então, como que você vai fazer esse entrosamento entre os dois veículos? O que você está recebendo agora, novo, e o que está recebendo a sua paragenética. Então, dentro dessa situação, é importante a gente fazer um levantamento de quanto que a sua paragenética interferiu na sua genética e vice-versa. Porque às vezes você vem numa vida onde a sua genética é muito promissora, é muito interessante. Ele te ajuda, né? Quer dizer, tem umas que às vezes até te prejudica. Entre o que prejudica e o que ajuda, você precisa ver qual que é o seu papel. Às vezes, ter dificuldade com o soma faz parte do seu crescimento pessoal. Então, dentro disso, é importante se analisar o entrosamento da sua genética com a sua paragenética. Como que isso influencia no seu soma hoje? Né? Não é só de mudança de gênero, mas também quanto à funcionalidade, quanto a futuras doenças, tendências, né, de algumas doenças. Então, o quanto que a paragenética pode interferir na sua genética a ponto de trazer aprendizado. E o quanto que você aprende com isso, né? Com esse entrosamento, entender isso. Quando você entende isso, mesmo quando você tem uma doença,
você, de um certo modo, fica mais tranquilo. Porque é um processo que já vem como um acerto, você vem, de um certo modo, fazendo a recomposição. O soma é uma forma de recompor alguma coisa do passado. E ainda bem, né, que todas seria que nós temos um soma novo. Uriel, Diga. posso perguntar? Parabéns por trazer esse tema para nós. É super importante. Importantíssimo, mega importante. Tá. Muito bacana. Obrigado. Eu queria te perguntar, fiquei pensando também aqui na técnica da INVEX, que é um dos grandes, que mais é falado, é justamente cuidado com soma, né? Uhum. Eu queria te perguntar na fatologia, página 1, nas linhas 11 e 12. Então, na linha 11, você trouxe ali a negligência ao consumir alimentos intoxicantes. E depois, abaixo, as autoflagelações. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco, quando você falou dos alimentos intoxicantes, exatamente o que você pensou. Hambúrguer, não sei se é alguma outra, se é uma alimentação, e depois sobre os autoflagelos. Sim. A negligência ao consumir alimentos intoxicantes é que hoje em dia a nossa alimentação ela é extremamente modificada. Hoje nós temos na atualidade problema com lactose, problema com glúten, problema com uma série de coisas alimentares. Então, se você não está atento a isso, ou pelo menos saber desse tipo de informação, tem certos alimentos que não dá para comer. Embora seja consumido pela grande maioria da população, mas por falta de desconhecimento nosso, isso acaba trazendo problemas sérios para o nosso organismo de forma acumulativa. Você não percebe isso no dia a dia. É com o passar do tempo que você vai sentindo isso. Por exemplo, todos os alimentos que toma, de caixinha, por exemplo, tem muito sódio. Sódio tem muita retenção de líquido. Se a pessoa não tem esse tipo de informação, ela vai consumindo normalmente. Só que isso, do ponto de vista imediato, não, do ponto de vista imediato, ao longo do tempo, é uma coisa que destraga. E você não procura saber dessa informação. Quando você não procura saber, você está negligenciando. E aí essas intoxicações, esse mau funcionamento do corpo vai acontecendo em cima disso. Hoje os alimentos, tanto de carne, que tem muito hormônio, hoje tudo é modificado em termos da indústria para produção, para as pessoas consumirem. Só que isso acaba com o seu corpo. Eliel, tem um verbete do professor Valdo, Mega Perigo dos Efeitos Imediatos. Ele tem uma listagem, aliás, tem 2 listagens enormes, falando sobre, detalhando isso tudo que você falou. Eu acho que quem está interessado em melhorar a alimentação podia olhar, sabe? Essas comidas muito saborosas, essas comidas coloridas, todas elas têm muita química e nesse verbete ele detalhou não só os problemas, não só como a causa, né? Os materiais, como as possíveis consequências, né? Os cânceres, enfim. As várias doenças. Isso é importante porque, desde o momento que eu não sei disso e deixo isso acontecer com o meu soma, eu acabo negligenciando esse tipo de informações. O que eu realmente devo consumir em termos de alimento? Às vezes a pessoa passa batido. E aí a pessoa só vai sentir isso depois, mais velho, e aí pode ter problemas de saúde grave, e aí, no caso, pode ter câncer, pode ter uma série de coisas associadas a isso. Associados a esse processo. Que isso vai intoxicando a pessoa e vai diminuindo a funcionalidade orgânica. É ficar atento para isso. Foi nesse sentido que eu coloquei a negligência. O outro foi a questão da autoflagelação. A autoflagelação é um processo, às vezes, até de certas mutilações que essa pessoa faz. Né? Então, por exemplo, a pessoa que usa piercing, a pessoa que usa alguma coisa de transfiguração do próprio corpo. Tatuagem faz mal. Tatuagem. Então, o pessoal começa a usar um processo de autoflagelo somático. Então, quanto que às vezes você danifica o seu corpo nessa situação, dessa autoflagelação, que é um processo de agressão a si mesmo. Por exemplo, uma pessoa que coloca um piercing na língua, é feito um furo na língua para colocar o objeto.
ele acha aquilo bonito e tal, mas ele está mutilando um pedaço da língua para se colocar um artefato. Então, quanto que às vezes a pessoa, ela está se autoflagelando nesse sentido, entendeu? Porque é uma coisa que ele acha bonito, mas, sabe, é uma agressão somática a ela mesma muito grande. E tem gente que às vezes faz esse tipo de situações, transfigurações e coisas que são bem, assim, agressivas. E aí, às vezes, até arranca alguns pedaços. Uma última pergunta, você falou dos cuidados somáticos, claro, passam pela educação física. Você daria alguma sugestão sobre quantas vezes por semana vale a pena fazer ginástica, ou isso é pelo perfil consciencial, ou pelo perfil de cada um? Isso aí vai depender Só um instantinho, essa pergunta é uma pergunta que a Matéria Tertuliana fez também. Qual seria a quantidade certa de atividade física por semana? Isso. A Organização Mundial de Saúde coloca hoje, nos tempos modernos de hoje, até 5 vezes por semana. Agora, isso vai depender do nível de condicionamento físico de cada pessoa. Tem pessoas que, às vezes, têm que começar 2 vezes por semana para fazer um período de adaptação. Então, ela vai fazer um período onde ela vai se adaptar até atingir um objetivo de pelo menos 5 vezes por semana. Só que a pessoa não começa 5 vezes por semana de uma vez. Então, você tem justamente, às vezes, profissionais da área da educação física, no meu caso, a minha formação, que você vai construindo isso com o indivíduo. Porque o grande problema da quantidade é o hábito. As pessoas não têm o hábito de fazer atividade física. Então, esse hábito ele precisa ser construído. E nessa construção, ele tem que ter uma relação de satisfação com o exercício. Que isso é muito difícil. Então, isso tem que ser construído aos poucos. Então, gradativamente, se coloca 2 vezes por semana, que é o mínimo de trabalho que pode fazer, e aí você pode passar para 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Então, essa regularidade é o que é o mais importante, porque a gente tem a tendência a fazer exercício muito, depois para. Aí volta de novo, para. Vai de novo, para. Quando as coisas ficam mais difíceis, volta a fazer. Quando ficou bem, para de novo. Então, esse ciclo, né, não ter continuidade, é que aquilo não criou um valor somático, não criou um hábito saudável e a pessoa se identificar com aquilo. Porque às vezes a pessoa não se identifica. Tem que fazer porque tem que fazer. Leão, aqui tem uma pergunta em cima dessa questão, né, do exercício moderado e tal. Eu não sei se tem alguma variação. Como ter prática tão saudável de exercícios, né, sem ultrapassar os limites do próprio corpo? Isso não quer dizer só quantas vezes por semana, concorda? Sim. Tem mais do que isso. Tem mais do então, que isso. Então, o que você pode falar mais para esse tertuliano? O que eu posso colocar é assim, em trabalho físico existe 2 coisas, intensidade e volume. O que é intensidade? É o teor da força da atividade física que está fazendo. Então, eu posso fazer 2 horas, 1 hora, entendeu? A outra coisa é o volume. Quantas vezes eu faço atividade física por dia? Tem gente que às vezes faz 3, 4 tipos de atividade diferentes naquele dia. Então, é um volume excessivo e às vezes uma intensidade muito forte. Então, o que precisa ser construído na pessoa? Ao mesmo tempo, uma intensidade que seja adequado ao seu soma naquele momento. Então, qual é a condição física sua hoje? É X. Então, eu tenho que fazer tanto de intensidade. 20 minutos, 30 minutos. Porque às vezes a pessoa, tem que fazer no mínimo 1 hora. Depende da situação, depende do contexto da pessoa. Porque aquilo para a pessoa tem que ser prazeroso. E para ter prazer naquilo que faz, a pessoa tem que começar aos poucos. Então, se você faz excessivo demais, você tem a tendência a diminuir o seu rendimento. Eu falo isso por mim, porque eu também já fiz isso. Às vezes eu tenho uma tendência para o exagero. Fazer mais do que, não, vamos 10 quilômetros, não, vamos fazer 20. Gente, não dá para fazer 20 todo dia. Se fazer 20 todo dia, não é isso? Em 60 dias, você vai ter 1.200, né? Eu teria lá em Curitiba, sei lá onde eu voltava, né? Exatamente. Então, em 1 mês. Então, isso tudo, às vezes, é excessivo. Então, tem que ser moderado em cima disso, porque tem pessoas que são adrenérgicas e gostam do movimento, mas isso é um vício do próprio organismo. O organismo, ele produz certa substância no corpo que acaba viciando a pessoa ao exercício físico. Isso é um processo excessivo.
que dentro da nossa comunidade conscienciológica isso não existe assim. Eu não consigo ver as pessoas com excesso, com vício de fazer exercício. Eu acho também que a tendência é para menos, né? Por causa da Isso. intelectualidade tem um Aqui tem a tendência talvez de fazer menos. Então, na verdade, o importante é ter esse equilíbrio entre as duas coisas. Eu acho que isso é importante. Pode fazer essa pergunta. Professor Leão, Oi. a minha pergunta é na primeira página, página 1. Sim. Você falou pouquinha coisa ainda sobre isso, que eu já encaixei. É sobre a plástica física. Sim. Porque essa plástica aí é um flagelo, né? Tem gente que não aceita a idade, é uma vaidade exagerada e corta aqui, puxa dali e vai de cá. E embaixo, na oitava, você põe a cirurgia úteis, né? Sim. Você fazer um contraponto, porque Sim. de plásticas os homens não ligam muito não, né? Os homens deixam para lá. Não, mas hoje Hoje em dia os homens também têm um processo de vaidade grande com relação à plástica. A plástica física, no caso do contexto que nós estamos colocando aqui, ela é neutra, em tese. Às vezes a plástica se faz necessário para melhorar a autoestima de uma pessoa, de trabalhar com o processo da estima dela. Tá? Às vezes tem pessoas que às vezes fazem uma pequena correção no nariz. E a pessoa tinha, por exemplo, um certo trauma do nariz, né? Era uma coisa, mas é uma plástica. Porém, quando aquilo acertou, aquilo ficou muito bem resolvido dentro dela. Veja, é uma pequena um momento que a pessoa acertou na plástica, mas aquilo foi útil para ela. Porém, existem os excessos, que aí justamente você colocou, que quando a pessoa não aceita a idade que tem, começa a ficar toda deformada, de tanto que vai esticando a pele para um lado, para o outro, não tem mais para onde colocar, a orelha não cabe mais, a quantidade de pele para trás. Então, automaticamente, a pessoa fica um monstro. Né? Mas por quê? Porque não consegue lidar com a maturidade do próprio corpo. Porque, veja só, quando você começa a trabalhar o soma antecipadamente, você não precisa desses recursos, tá? Isso se torna, assim, um envelhecimento, ele faz parte da vida humana. Agora, como que você lida com isso, é que tem que começar isso antes. Então, por exemplo, se eu faço exercício físico desde os 25 anos, quando eu chegar aos 60, eu vou estar numa condição muito melhor de uma pessoa que nunca fez. Então, a profilaxia somática, ela não vem de um dia para a noite. Por isso que precisa da plástica. Porque a plástica é como se fosse um remédio de um dia para a noite. Sendo que isso teria que ser feito há muito mais tempo. Então, hoje, eu tenho um planejamento para chegar aos 100 anos. Eu quero chegar aos 100 anos bem. Andando, sem fralda geriátrica, sem nada, sabe? Com um corpo. Agora, para chegar bem com isso, eu tenho que estar fazendo um trabalho de profilaxia somática desde cedo. Você não faz de um dia para a noite. O seu corpo não fica deteriorado de um dia para o outro. Levou anos para isso e vai levar anos para se manter. Hoje eu estou chegando a uma idade que, se eu mantenho o que eu tenho, eu já estou no ganho. Entendeu? Então, manter do jeito que eu estou, a condição que eu estou, por exemplo, eu não tenho muito cabelo branco. Mas, pela idade que eu tenho, que é 49 anos, tem gente que tem muito mais. Então, aí, você falou de cabelo branco, né? O cabelo branco, a mulher vai para o salão para pintar cabelo. sim. Nem todas. Eu não vou. Mas tem um que tem classe, né? Que sabe aceitar. Tem a Pilar, por exemplo, que ela tem um cabelo lindo, branco. Ela já acostumou com o cabelo. Sim. Eu acho bonito. Sim. Mas a mulher, por exemplo, que ela começa a pintar, que depois deixa 1 mês e meio, 2, que fica aquela faixa, aí a mulher é desleixada, a mulher está parecendo viúva, está de mal com a vida. O homem de cabelo branco é elegante, Charmoso. é charmoso, Mas é eu acho que isso é bonitão. relativo, Maria Luísa, porque assim, ó, eu vou contar minha experiência aqui, né? Assim que eu cheguei aqui, na Conscienciologia, assim, ó, não digo para você que foi bullying, mas assim, todas as pessoas eram inconformadas porque eu deixava meu cabelo branco. Eu consegui perceber que a inconformação dessas pessoas é porque elas se incomodavam com o cabelo branco delas. E eu sempre respondia, não, eu não vou pintar, porque eu não quero pintar, não gosto de pintar. Eu não gosto de ver um cabelo pintado, eu não gosto. Aí,
Aí foi passando, aí outras pessoas aderiram. Por exemplo, essa coisa que você falou, deixar de pintar, ficar só com aquela coisa branca, realmente, se a pessoa opta por pintar, ela vai ter que pintar constantemente. Agora, ela pode passar um período para deixar o cabelo dela branco vir à tona. Nós temos pessoas aqui que fizeram isso, que pintavam, que pintavam, que pintavam, e deixaram aquela marca branca no meio da cabeça, mas por um período curto de tempo, até que o cabelo crescesse, e ela depois passou a usar branco. Então, assim, eu acho que é uma opção da pessoa. Né? É uma opção da pessoa. Eu acho que tem muitas pessoas aqui, hoje em dia, que optam pelo cabelo. Quando eu digo muitas pessoas, assim, mais do que quando eu cheguei aqui. Não, eu acho bonito o cabelo branco. O seu, por exemplo, está parecendo que está feito luzes. Não estou puxando o saco, não. Eu acho bonito, eu acho. Eu não deixo porque eu não tenho paciência de esperar chegar até ficar aqui embaixo. Mas eu acho bonito, mas eu não gosto da tinta, eu não gosto do cheiro da tinta, eu acho que prejudica um pouco. E isso, no caso meu, por exemplo, é não aceitar o tempo, esperar o tempo, né? Aí que você fala aqui embaixo, olha lá, eu até gostei da frase, a vida matemática com o soma, né? A gente tem que saber somar, né? Ver a idade que está e respeitar a nossa idade, né? A vida matemática com o soma é você ter um equilíbrio com o soma que você tem. Porque, assim, às vezes a gente se preocupa muito com o fator externo, tá? Se externamente está muito acabado, internamente começa a dar problema. Então, na verdade, o que acontece? A parte respiratória, a parte circulatória. Então, tem algumas variáveis que são internas do corpo físico e não só a parte externa. Então, quando tem a plástica, tem um processo mais externo e você cuida da parte mais interna, isso é mais sério. Por exemplo, se eu volto colocava assim, por exemplo, que o pulmão é uma coisa séria. É seríssimo. Seríssimo. E isso, do ponto de vista holossomático, é absurdo isso. Então, o processo respiratório. Tem gente que morre cedo porque não sabe respirar. Uhum. Então, saber respirar, ele prolonga a sua vida. E outra coisa, a capacidade energética, a aeroenergia e uma série de coisas, sua capacidade pulmonar, isso é extremamente sério. Eu sempre dei valor para isso. Tanto é que eu faço as minhas caminhadas, os meus trotes, para trabalhar justamente meu processo cardiorrespiratório. Então, a minha capacidade pulmonar é grande. E aí o processo da energia, da força presencial, ela se expressa por essa capacidade que você tem. Então, quando você começa a respirar bem, você começa a ter um equilíbrio do seu energossoma, você tem um controle não só somático, como também outros veículos de manifestação. Até em termos da sua pensanidade, do seu pensamento, né? Às vezes você está irritado com alguém. O que geralmente o pessoal fala? Conte até 10. 1, 2, isso é respiração. Né? Então você usa a respiração para ter mais discernimento. Então, desde o momento que você começa a trabalhar com o corpo e ter esse valor e a atividade física, ela propicia isso, isso é o mais sério, é o mais importante. E eu, por exemplo, tenho uma responsabilidade maior no sentido de passar para a CCI a importância disso. Veja, a atividade física não é simplesmente somático, ele é holossomático. Então, quando você faz uma atividade física e você tem uma concentração no exercício, você está trabalhando com o seu mental soma, foco, concentração, determinação. Quando você sabe lidar melhor com o soma, você fica mais tranquilo, não fica tão nervoso, você começa a mexer com as suas emoções de uma forma legal. Por exemplo, às vezes a pessoa tem alguns recalques sexuais, porque às vezes não trabalha com o próprio soma. Então, o quanto que ela consegue lidar com o próprio soma? Ato sexual é somático, não é com o psicossoma, é com o soma. E como você vai lidar com isso? Então, você tem que trabalhar com isso para que todo o seu mental soma, né, a sua mentalidade, as suas emoções, as suas energias, o seu soma, trabalhe de forma harmônica. A intrassomaticidade é, de um certo modo, trabalhar esse aspecto direito. Então, o quanto que, através do soma, você pode também equilibrar os outros veículos de manifestação. E isso é uma coisa mais séria que estou dizendo aqui, que eu acho que é o mais importante.
Obrigada. Parabéns, eu queria Olá, só obrigado. complementar em cima disso que tu está falando, porque eu estou fazendo atividade faz quase 2 meses, regular, e eu senti muita melhora na minha concentração mental, a partir da concentração no exercício, um domínio maior das emoções, dormir melhor, né? Eu acho que cada coisa que a gente supera no soma, a gente começa a superar nos outros veículos também de manifestação, né? Então, eu assino embaixo. Eu queria te perguntar ali na página 2, sobre a sindromologia, as manifestações somáticas da síndrome da ectopia afetiva. Vou ampliar um pouco isso. Tá, aqui está em sindromologia, né, as manifestações somáticas da síndrome da ectopia afetiva. Isso aqui, por exemplo, às vezes, dentro da relação afetiva, aí entra a questão, né, da sexualidade e uma série de situações, às vezes, do ponto de vista somático, às vezes, a síndrome da ectopia afetiva pode levar a uma degeneração do seu próprio soma afetivo. Entendeu? Às vezes, por exemplo, na relação homem-mulher, às vezes a mulher submete a certas situações que é afetivamente patológica e que lida diretamente com o soma. Às vezes um processo de desgaste, às vezes um processo de mutilação. Então, a relação, por exemplo, masoquista, por exemplo, que é bater na mulher, entendeu? Em cima disso, é um processo extremamente doentio. E tem relações sexuais que se embasam em cima disso. E tem mulheres que se submetem, como também tem homens que se submetem também a essa situação. Então, o quanto que essa relação patológica pode vir a danificar o seu soma, a sua funcionalidade, a sua moral. Porque não é só do ponto de vista físico, né? É do modo geral, isso pode acontecer com a pessoa. Então, é importante saber, será que eu tenho algum tipo de ectopia afetiva a ponto que possa danificar ou deixar não de bom uso ou adequação do uso do meu soma? Por exemplo, a antifisiologia é um processo horrível. Então, o quanto que às vezes a mulher se submete a um processo antifisiológico devido ao parceiro. Isso, gente, existe. E é muito sério. E isso mexe com o processo da outra pessoa. E outra coisa, você vai fazer um ato sexual, você está mexendo no soma da outra pessoa. Não é só no seu, é no outro também. Então, o quanto que você tem um respeito evolutivo em relação ao corpo da outra pessoa. Né, o que se pode ou não se permitir, o que é saudável ou não dentro da relação. E às vezes, dentro de uma ectopia afetiva, de uma relação patológica, pode ter certos danos somáticos. E extrapolando também para a questão não necessariamente de sexualidade, mas, por exemplo, a relação de crianças sendo educadas pelos pais, quando são muito repressores, né? Aquilo contrai Sim. Contrai o corpo, né? Contrai a afetividade da pessoa. Isso, né? Então, é um sim. problema sério de ectopia afetiva também. E isso pode trazer problemas somáticos, né? Consequências somáticas sérias na relação. Gostaria de perguntar, na mitologia, página 2, o mito de o macrosoma não necessitar de cuidados planificados ao longo da vida humana. Bom, vamos lá. Essa é boa pergunta. Qual que é a questão? Deixa eu me achar. É do Mitologia. Mitologia, página 2. Ah, mitologia. Isso. Tá. O mito de um macrosoma não necessitar de cuidados planificados ao longo da vida humana. Isso aqui é muito interessante, porque eu mesmo tenho macrosoma. Às vezes a pessoa acha, por ter macrosoma, é indestrutível. Não vai acontecer absolutamente nada com ele. Então, eu não preciso nem tomar água. Para que tomar água, né? Eu tenho macrosoma. Não preciso fazer exame médico, porque o quê? Porque eu tenho macrosoma. Então, isso é um mito. Então, você, embora tenha macrosoma, você, de um certo modo, tem que ter os mesmos cuidados. E esses cuidados, eles vão sendo refinados ao longo dos anos. Por exemplo, você, quando vai ficando mais velho, você vai ficando cada vez mais seletivo com o que você come. Porque antigamente, eu particularmente, quando eu era mais jovem, eu podia comer pedra que dissolvia. Hoje, eu não posso comer mais pedra.
Às vezes eu quero comer pedra, mas não posso mais. Então, esse discernimento com isso, porque isso é um mito, por eu ter a questão do macrosoma, eu acho que posso tudo. Então, eu vejo que o professor Val também tinha macrosoma, mas ele protegia a água, ele tinha uma O cuidado cuidado. era extremo, né? Hã? O cuidado que tinha era extremo, para mostrar a gente a seriedade que tem. Isso. Então, ele mostrava que os pequenos cuidados, eles são extremamente importantes. Então, com relação ao macrosoma, é importante isso. E a pessoa que tem macrosoma tem uma tendência, às vezes, a ter essa condição. Abusar um pouquinho. Abusar um pouco, porque, sabe... Nada tem acontece isso, com né? ela, ela vai fazer. Por exemplo, né? eu estou chegando a uma idade que eu não posso andar descalço em piso frio. Gente, isso dá uma certa friagem e isso pode me trazer resfriado. Tem que andar de chinelinho. Mas tem o macrosoma andar de chinelinho? Eu tenho que andar de chinelinho. Porque se eu não andar de chinelinho, vai dar friagem, e essa friagem vai dar o quê? Resfriado. Então, esse mito do macrosoma é importantíssimo você entender. Primeiro, você está envelhecendo. Agora, claro, estou envelhecendo devagar? Estou, mas estou. E eu preciso ter esses cuidados. E às vezes o mito do macrosoma, eu não posso fazer coisas quando eu tinha 20 anos. Mas eu não tenho mais 20 anos. Então a pessoa tem que ter consciência da idade que tem. Eu te agradeço porque você está realmente explicitando a responsabilidade que implica, né? Não é deixar o corpo porque tem macrosoma, está tudo bem, não acontece nada. Pelo contrário, você está mostrando a responsabilidade da consciência de se cuidar mais. Sabe por que eu te pergunto? Porque você aqui também coloca, o professor Vado também tem dito, que o macrosoma está unido à proexis. Tem um binômio, né? Macrosoma-proexis. O macrosoma não é por acaso, nenhuma coisa é por acaso, mas o macrosoma está muito ligado à proexis. O autoproexis, maxi-proexis, né? Então, é bem importante isso que você coloca aqui, né? Te agradeço, porque é para a gente realmente refletir quanto a isso. Posso perguntar em cima disso aí ainda, Elioque? Pode. Você disse que você tem macrosoma. Então, antes disso, o que é macrosoma, né? E por que você chegou à conclusão que você tem? Como é que você avaliou assim? Primeiro, o que é macrosoma? O macrosoma é um corpo fora de série, né? Que tem uma capacidade de ter uma carga, né, maior, e ele pode estar ligado ao processo da Max-Proex ou da Proex como um todo. Então, como que eu consegui identificar isso? Eu consegui identificar isso dentro da minha própria família, tá? Eu tenho uma condição que é muito diferenciada dos meus irmãos, tá? Então, o meu irmão, por exemplo, ele tem 2 anos mais novo do que eu, e a diferença física um do outro é de 10 anos. Se você olhar para o meu irmão, parece que o meu irmão é 10 anos mais velho do que eu, sendo que eu sou mais velho do que ele 2 anos. Então, isso é uma coisa que fica assim, a mesma genética, as mesmas estruturas, e como pode ser tão diferente um do outro nesse sentido. Entendeu? Então, isso mostra certa condição. Outra condição que eu vejo também numa macrosomaticidade é a questão da regeneração. Por exemplo, eu tive um estresse muito grande aqui no período de Foz do Iguaçu, que eu estou aqui há 10 anos, mas eu tive um período muito desgastante aqui. E nesse período desgastante, eu tive uma coisa chamada dermatite, que é uma doença autoimune. É uma doença que não tem cura. Hoje eu não tenho essa doença. Então, como pode uma doença que não tem cura, você não ter mais? Então, alguma coisa eu também tenho. É tipo psoríase que você tem? Isso, exatamente. A pele ela fica toda rachada e no inverno ela fica pior ainda. Eu tinha tanto no dorso da mão quanto na palma da mão, nos dois lados e nas duas mãos. Era uma coisa assim que até as pessoas não queriam chegar perto, porque é uma coisa que chamava a atenção da pele. E eu simplesmente hoje, depois que eu saí daquele estresse, eu não tenho mais. E era uma doença que a própria dermatologista falou para mim, isso aí é incurável, você vai ter isso pro resto da vida. E eu simplesmente não tenho mais. Por quê? Eliel, oi. Aproveitando em cima do mesmo tema ali, parabéns pelo verbete.
A relação que você falou da doença é muito importante, porque tem a questão emocional também, né? Eu achei Isso. interessantíssimo você trazer isso, porque você melhorou também o emocional e também o Exatamente. soma, né? Você juntou as duas coisas aí. Juntou as duas coisas. Então, quando você consegue lidar com a emoção, porque era um problema emocional Claro. que estava dando esse problema. Quando eu resolvi isso, somaticamente isso resolveu. Aí Mas demonstra o que eu achei nível. estranho é a dermatologia colocar que aquilo é incurável, Aham, e não é, você vê, é curável. bacana. Conheço outras pessoas. Na página 2, ali, interaciologia, já que você está falando sobre a questão do... Ali tu fala, interação autoproex macrosoma, a menor, e a interação maxproex macrosoma, a maior. Dá para te ampliar, por favor, essa questão aí? Isso aí é o meu grande dilema, né? Tem uma macrosoma? Tenho. É a maior ou a menor? Isso é uma coisa que eu estou pesquisando dentro desse contexto. Então, isso aqui eu peguei por base, até o professor Valdo colocou. E quando ele colocou, ele trouxe o tema, né? Macrosoma, a maior e a menor. A maior tem a ver com a Max Proex, então é uma responsabilidade muito maior. Ou seja, você tem um macrosoma que tem como a finalidade ajudar o grupo como um todo. Porém, tem pessoas que têm macrosoma a menor, que é para ajudar a ele mesmo somente, naquele contexto. Então, por exemplo, tem jogadores de futebol, por exemplo, que tem macrosoma, que é um soma acima da média, mas é para um processo egóico. É para um processo somente pessoal, para ele, né? E aí, quando você começa a trabalhar com o macrosoma A maior, aí é em termos da coletividade, do grupo. Eu tento ainda fazer algumas pesquisas, ainda não cheguei a essa conclusão se é a maior ou a menor, mas eu tenho um propósito com relação ao meu macrosoma. A ideia que eu tenho com relação ao macrosoma é usar na doação de neuroectoplasma. Então, doar neuroectoplasma, ele acaba prejudicando muito o corpo. Quando você faz esse tipo de doação, ele desgasta muito o corpo. Então, eu acho que se eu tenho macrosoma, e se ele for a maior, é para esse tipo de finalidade. Então, eu estou me preparando para isso. Sem contar que tem um outro aspecto também, assim, de objetivo com o meu soma, que eu acho extremamente interessante, que é a condição da pré-mãe. Pré-mãe tem aquele processo de você deixar um extraterrestre utilizar o seu soma para aprender a como lidar com o corpo humano. Eu acho isso também uma coisa fantástica, é de um universalismo muito interessante. Então, veja, tem dois aspectos com relação ao soma e com o meu macrosoma como objetivo de vida, que é a doação do neuroectoplasma e também a questão da pré-mãe. De deixar a consciência de outros planetas utilizar o seu próprio corpo para em termos de aproveitamento. O EM fez isso com o professor Valdo. Então, o professor Valdo deixou justamente entrar, ver a questão da fisiologia humana e a fisiologia do extraterrestre, como que você lida com essa situação. Eu acho isso uma coisa assim fantástica. E eu gostaria de usar o meu macrosoma para essa finalidade. Faz esforço, faz força. Faz força, faz força. Vamos lá, na fatologia, página 1, linhas 4 e 5, sobre o fato de existir o destro, o canhoto, o ambidestro, e em virtude do próprio desenvolvimento cerebral nos primeiros anos de vida, há alguma instrução para a genética para isto? Bom, a questão do destro, canhoto e ambidestro é da questão da adaptação, né, somática. E isso mexe também com a questão da lateralidade dentro do cérebro. Então, por exemplo, hoje o nosso mundo é adequado aos destros. Os canhotos é que tem que se adaptar ao contexto, né? Então, por exemplo, o abridor de lata é para destro. Não tem um agora que apareceu um Eu não canhoto, sei. não? Eu sei que eu fiz um teste com o abridor que é destro e eu abri com a mão esquerda. Gente, é sinistro aquilo. É sinistro, né? É de trás para frente e de cima para baixo. Então, é um negócio assim que é desafiador para o cérebro. Então, na verdade... Aliás, esses exercícios são ótimos para o cérebro, né? Exatamente isso. Pentear cabelo com a mão esquerda, abrir lata com a mão esquerda. Escovar os dentes com a mão escovar, esquerda. fazer tudo com e se for destro, e se for
canhoto fazer com a direita. Fazer com a direita. Essa troca é excelente para o cérebro. Exatamente. Então, a gente vê a questão da lateralidade, canhoto e destro, e o ambidestro, a facilidade disso, como que ele vai mexendo com a parte neuronial, mexer com os hemisférios cerebrais. Então, esse exercício, ele é extremamente necessário. O ideal é a gente ser ambidestro, né? Usar os dois lados. Isso traz uma certa tranquilidade com relação à sua pensenidade, ao seu processo de utilizar as áreas do cérebro. Então, isso tem muito a ver com esse contexto. Agora, com relação à paragenética, precisa ver. Tem gente que, às vezes, pode ter a questão da sua lateralidade desenvolvida através da paragenética. De outras vidas ter desenvolvido isso, e nessa vida a pessoa já vem com isso, desde a sua paragenética. Uma coisa que eu gostaria de levantar uma ressalva, que isso acontece muito com as pessoas, existe um preconceito das pessoas usar a mão esquerda. Isso no passado as pessoas apanhavam e às vezes tinham que prender a mão direita para a mão esquerda só para a pessoa escrever com a mão direita. E tem pessoas que ficou até meio perturbado emocionalmente por isso. Então você vê que a questão de canhoto e destro, isso interfere na emoção da pessoa, na pensenidade da pessoa. Então, isso tudo eu acho que é uma coisa que as pessoas devem levar em consideração. No nosso caso, aprender a lidar com os dois lados, ele ajuda muito o desenvolvimento do cérebro. Na Fetologia, página 1, linhas 8 e 9, como podemos auxiliar na reversão de tanta insciência quanto aos limites do soma que vemos em tantos lugares, principalmente nos esportes com maratonistas e fisiculturistas? Tá, você podia só repetir mais um pouquinho essa pergunta? Repetir? Na Fetologia, página 1, linhas 8 e 9. Como podemos auxiliar na reversão de tanta insciência quanto aos limites do soma, que vemos em tantos lugares, principalmente nos esportes com os maratonistas e fisiculturistas? No caso aí, nós estamos trabalhando com o processo do excessivo, né? O processo da pessoa não ter o limite da sua capacidade. Então, todo atleta, ele na verdade, ele não tem um processo saudável. Por quê? Porque ele vai à exaustão do corpo físico. Ele vai além do limite do corpo físico. Então, de um certo modo, o atleta é como se fosse antigamente o guerreiro. Então, naquele momento, quando ele é fisiculturista, por exemplo, a quantidade de músculo e a hipertrofia muscular é uma coisa até transformadora. É uma coisa que deixa a pessoa transfigurada. Dentro da linha oriental, você ter aquela situação é uma coisa de doença. Doença. Porque, na verdade, você tem músculos excessivos e desenvolvido de forma desproporcional. Embora pareça uma coisa esteticamente organizado, né, a quantidade de músculo, mas é uma coisa desproporcional. Então, na verdade, aquilo é um desequilíbrio somático. Veja, dentro do fisiculturismo que eu estou colocando. E tem a questão da autoimagem, tem a questão do hedonismo, tem uma questão emocional também envolvida nisso. O maratonista, por exemplo, às vezes vai à exaustão. Tem aquelas competições onde a pessoa corre no deserto, corre em geleiras, a pessoa quer desafiar o limite do corpo, mas a ponto de levar a um desgaste físico que às vezes pode ser irreversível. Então, na verdade, isso não é inteligente do ponto de vista evolutivo. O que é inteligente usar o corpo? A ponto de você ser mais produtivo, fazer GESCONs, fazer um processo de escrita, que você possa ter um soma a ponto de ser saudável, né? Sem excesso. O atleta em si, ele tem a direcionar a performance. E performance é excessivo. Não existe nenhum atleta que não sofreu lesão ao longo da vida. É uma realidade. É uma realidade. Por que não existe? Porque ele repete aquele movimento muitos anos. E se você repete sempre o mesmo movimento, você vai ter lesão. O corpo não aguenta. Eu vejo o atleta igual aquele pingo que cai na pedra.
a água furar uma pedra é porque bate sempre no mesmo lugar. A atividade física para um atleta é a mesma coisa. Então é uma água que seja mole, mas bate até que fura uma pedra. Em sinergismologia, primeira linha, favor explanar o sinergismo cérebro para cérebro. Isso aqui é bastante interessante, porque na verdade, né, eu tenho que ter uma condição bem, né, boa do meu soma, para que eu possa fazer esse sinergismo entre cérebro para cérebro. Então, quando a gente tem a questão, por exemplo, de resgate de cons, nós temos uma série de coisas que envolve a questão do entendimento dos nossos processos. Ele precisa tirar realmente as coisas, informações do paracérebro para o cérebro físico. Então, a sinergia, nesse sentido que eu estou colocando, com relação à intrassomaticidade, é você ter um equilíbrio somático suficiente para fazer esse sinergismo entre a sua paragenética e o seu cérebro físico, paracérebro com o cérebro físico. Então, fazer esse download, né, dessas informações, você precisa ter um cérebro bom. E você ter um corpo que tem uma boa funcionalidade, uma boa circulação sanguínea, uma boa oxigenação cerebral, ela permite o uso adequado, né, do seu cérebro em termos de buscar essas informações. Eu, particularmente, já tive a rememoração de uma projeção, e essa projeção tinha essa conexão entre o paracérebro e o cérebro físico. E isso é de um sinergismo e de uma grandeza muito grande. Quando você tem informações no seu paracérebro, e esse paracérebro passa para o cérebro físico, é muito interessante. Eu mesmo senti de uma consciência que fez uma telepatia de paracérebro para o meu paracérebro, e depois essa informação saiu do paracérebro e foi para o cérebro físico. Meu nível de felicidade era enorme. Eu não conseguia me conter de tão feliz que eu estava. A energia, né? Da energia dessa informação passada de paracérebro para paracérebro e do paracérebro para o meu cérebro físico. Então essa sinergia nos traz muita motivação. Só que eu tenho que ter condições físicas, somáticas, equilibradas para isso. Fazer sempre, né? Para fazer sempre isso. Na interaciologia, eu gostaria de perguntar ao verbetógrafo qual a diferença entre macrossoma menor e macrossoma maior. Você já respondeu isso, mas ele complementa aqui. Existe alguma técnica ou metodologia para o estudo e identificação do corpo maceteado? Aí eu só queria, Eliel, falar de 3 verbetes que eu estou vendo na enciclopédia, se ele quiser aprofundar. Depois você faz uma síntese, que você já respondeu. Tá. Mas é legal fazer uma síntese, né? Então, a gente tem o verbete macrosomatologia, tem o macrosoma idiota, que é bom para comparar, né? E tem outro verbete, que é superdotação somática, que é muito importante também. Tá? Eu não sei se você quer chamar mais atenção de algum outro. Só vou colocar assim, porque já teve um ciclo mental somático só sobre macrossoma. Eu estava aqui também com relação a isso. Não fica disponível, né? E foi colocado justamente essa diferença, qual que é a diferença de um corpo supermaceteado para um macrossoma. Agora, em tese, pelo que eu escutei, quem trouxe isso foi o professor Valdo, né? A questão do macrossoma maior ou a menor. O A menor está muito caracterizado por um processo mais do seu ego-karma. Tá? Então, é um macrossoma que você tem uma tendência a suprir essa necessidade. E o macrossoma maior está mais ligado ao processo mais polikarma. Então, o quanto que você direciona para isso e o quanto direciona para você mesmo. Às vezes, tem pessoas que passam por doenças graves, câncer, uma série de coisas, que às vezes já tem que ter um macrossoma a menor, para poder o quê? Suportar aquela carga. Eu conheço dentro da CCCI algumas pessoas que passou por cirurgias difíceis, situações difíceis, e hoje estão aí. Então, o macrossoma a menor funcionou, entendeu? Em tese, para poder ela se manter aqui com a gente, porque foi situações difíceis, e as pessoas conseguiram se manter aqui.
Então, isso já pode levar a um certo desconfiômetro em relação ao macrossoma menor. Em parafotologia, a primeira linha, favor ampliar sobre a identificação de características de retrovidas no soma dual. Já é a segunda vez que te perguntam isso, né? Você pode dar uma síntese de novo? Isso. Então, nesse contexto aqui, que eu estou colocando, é assim, quando você ressoma, a sua ressoma, ela pode trazer certas lembranças de retrovidas de somas passados. Então, por exemplo, se eu nasci homem nessa vida do sexo masculino, eu posso ter algumas características somáticas que não é só dessa vida, é de retrovidas. E como que isso acontece? Porque quando a gente ressoma, a gente traz na nossa memória a questão de bicho, né? A questão do homem animal. Esse homem animal, ele foi em várias vidas. Então, quando a gente começa a ter soma de novo, coração batendo, respiração e uma série de coisas, isso acaba identificando na sua vida atual coisas que são do quê? Do passado. E isso às vezes transcende até a genética da pessoa. Claro que isso vai trazer na questão da paragenética, sim. Porém, você vai ter aquele comportamento que você não aprendeu na sua família e aquilo é somático, de outras vidas. Então a gente acaba vivenciando nessa vida de novo a ter corpo, a ter soma de novo. E isso pode trazer certas lembranças, porque a memória nossa é de todas as vidas que nós temos, não é isso? Então, quando você tem um soma parecido com você teve vidas passadas, às vezes vem o ímpeto de agir do mesmo jeito. Basta saber se a gente está lúcido e identificar se isso é coisa presente ou é coisa do passado. Agora, é engraçado que isso é bem enganoso, né? Porque, por exemplo, a gente conhece casos aqui de personalidades consecutivas que a pessoa era exímio tocador, tinha era exímio, como dizer, com a mão, né? De habilidade manual. E nessa vida intrafísica não veio com habilidade manual. Exatamente como você falou há pouco, né? É uma restrição somática educativa. Então, assim, olha, é bom reconhecer coisas do passado, mas tem que ficar atento, porque pode vir uma coisa completamente diferente. Sim. Que você, exatamente para ser pra pedagógico. E tem gente, por exemplo, que às vezes quer voltar a ter. Como? Tem pessoas que querem fazer o esforço para ter de novo. Para ter de novo, né? Então não tem, já vem com deficiência, vem com negócio. E ainda faz o esforço. Eu vou dar um jeito. Isso aí é coisa do passado ainda, querendo adaptar a esse corpo aqui, que não é mais o mesmo. Tem que ter-se em conta os pendentes, né? Os pendentes, isso do presente a futuro. O que a consciência tem ainda que aprender. Aí aparece, daí vão formando-se as outras vidas. Uma coisa interessante que eu vejo assim nesse tema, assim, os jeitos, o trejeito, a forma de sentar, a forma de olhar. Às vezes a pessoa é mulher, linda, feminina, maravilhosa, e você olha, ela está com uma pose assim... masculina. Bem masculina. E por acaso você identifica aquela pessoa com a consciência, a personalidade do passado, justamente por quê? Pela pose que a pessoa estava fazendo e que casualmente esteja fotografada ou num busto. Então, isso tem a ver. Como a gente é no dia a dia, né? Aquela pose assim mais feminina ou não, né? Então, você já vê, nem sempre fui mulher. Por quê? Por que eu tenho mania de sentar desse jeito? Coisas assim que eu acho que também, né? Dá para acrescentar. Isso que a Márcia está trazendo, eu acho bastante interessante, porque é o pequeno detalhe, né? Então, por exemplo, às vezes um franzir de testa é uma coisa que você traz de muitas vidas, assim, às vezes. Não, tem uma pessoa aqui na comunidade, a gente não vai falar quem é, que ela senta em qualquer lugar. Ela senta, cruza as pernas, faz o braço assim e não se mexe as 2 horas de curso.
Eu falei, essa moça já foi rainha alguma vez, sabe aquela rainha que fica que não se mexe? Então, assim, ó, você não tem dúvida. Você não pode não identificar Quem, né? em que época, quem, mas que foi, você não tem dúvida, entendeu? Isso são movimentos corporais que às vezes você traz de outras vidas. Porque às vezes em casa não teve nada disso, ninguém sentava desse jeito. E por que você vai ter esse movimento? E por que você vai ter essa performance? Isso pode ser de retrovidas. Vamos aqui, ó. Na parafatologia ainda, na segunda linha, sobre o entrosamento das características paragenéticas com o novo soma. Poderia explicar esse entrosamento e citar exemplos, se puder? Uma coisa que é interessante no entrosamento da paragenética com o novo soma é você identificar, de alguma forma, o que você tem diferente, o que é que sobressai em relação à sua genética. Eu vejo, por exemplo, que dentro do meu caso particular, eu tenho certas características que não tem nem a minha mãe, nem o meu pai tem. E essa característica, essa habilidade somática, não é dessa vida, é da minha paragenética. Entendeu? Então, hoje eu tenho uma condição, por exemplo, assim, eu acho que o entrosamento interessante da minha genética, por exemplo, eu tenho da minha avó, descendente de negro. Então, eu tenho uma situação de resistência muscular que vem da via genética do negro muito forte. E aí, na minha paragenética, eu já me vi, por exemplo, como oriental. O oriental também tem uma genética muito específica. Eu vejo que se juntar o negro com o oriental, da minha paragenética, é uma coisa que é um entrosamento extremamente interessante. Porque são duas etnias que têm um nível de sobrevivência muito grande. Vive muito, tem muita longevidade. Então, quando tem entrosamento de uma vida que eu já vi como oriental, e nessa vida ter a genética como negro, é um entrosamento do novo soma com a minha paragenética. E isso me traz uma longevidade, uma vitalidade acima da média. Muito bom. Na parafatologia, página na primeira linha. O que significa o continuismo das extrapolações parapsíquicas a partir da intrassomaticidade hígida? Isso está em parafatologia? Está na parafatologia, na primeira linha logo. Da página 2. Página 2. Página 2. Página 2. E é o último item. Isso. O continuismo das extrapolações parapsíquicas a partir da intrassomaticidade hígida. Uma das coisas que eu vejo que é bastante interessante com relação a esse argumento é que quando você tem um soma mais equilibrado, ele proporciona a você algumas extrapolações parapsíquicas. E o quanto que dentro dessa extrapolação, uma vez apreendido, ele se torna contínuo nas suas manifestações. Então, por exemplo, se eu tenho uma extrapolação parapsíquica a partir de um soma mais rígido, e aquilo serve para mim de aprendizado, eu posso trabalhar em cima disso para que isso se torne cada vez mais contínuo. Então, você ter uma condição somática que pode ter esse tipo de extrapolação, ela é importante. Nem todo mundo pode ter uma extrapolação que às vezes o próprio soma não aguenta. Ele não vai suportar aquele tipo de extrapolação. Então, que condições você tem de extrapolação parapsíquica compatível com o seu soma? Às vezes a pessoa pode ter um tipo de extrapolação e que às vezes não dá para ela trabalhar com isso. Quando eu falei da questão da neuroectoplasmia, a doação do neuroectoplasta, isso a pessoa tem que ter uma condição sadia da sua intrassomaticidade, do seu corpo, senão você não aguenta ter um continuismo dessa extrapolação. Na trinomiologia, página 2, favor comentar o trinômio, constituição física, personalidade e holossoma. Show?
trinomiologia, página 2. Trinômio. Trinômio, constituição física, personalidade e holossoma. Tá, esse aqui é um trinômio bastante interessante. Então, por exemplo, a constituição física tem a ver com o contexto da sua forma, né? Como que você é constituído fisicamente. Alto, baixo, largo, atarracado. De que forma que você tem essa constituição física? Qual que é o seu jeitão? E muitas vezes isso demonstra, até na sua própria marcha, né, um tipo de personalidade. Então, tem pessoas que, às vezes, dependendo do seu porte físico, ela combina com a personalidade dela. Então, por exemplo, uma personalidade mais monárquica, às vezes ela tem um andar meio soberbo de ser. Então, anda, né, com a cabeça levantada, a postura. Então, você vê que a constituição física da pessoa bate com o tipo de personalidade dela. E isso representa, na verdade, o holossoma dela. A manifestação dela, como que ela pensa, o temperamento dela, ela está envolvido, permeando essa situação dentro desse trinômio. Então, qual que é a sua constituição física, o seu porte físico, como que você se manifesta com esse porte físico e como que isso interfere dentro do seu holossoma, a maneira de pensar, a maneira de sentir, as suas energias. Uma pessoa bélica, às vezes você percebe só no jeito de andar dela, o jeitão dela. Ela não precisa nem abrir a boca, é só você observar o jeito de que ela se posta, a maneira de como ela se comporta, como que ela senta, como que ela articula, e isso tem a ver com o porte físico dela. Então você precisa ver em que situação, no seu caso particular, como que isso acontece dentro de você. A respeito da questão de alterações estéticas no soma, o professor verbetógrafo chegou a verificar em pesquisa se as depilações a laser podem causar problemas futuros no holossoma. O holossoma, eu não sei. A questão, o que precisa olhar, que a questão do depilação a laser, né? Porque aquilo às vezes se torna definitivo, né? Não nasce mais pelo ou alguma coisa nesse sentido, é o quanto que isso pode causar na pessoa algum dano para a pessoa. Porque tem alguns métodos que a gente utiliza no nosso corpo que às vezes aquilo pode trazer consequências a longo prazo. Então, é analisar justamente com isso, né? Eu não faço depilação, mas precisa ver em que contexto isso pode causar na pessoa com relação ao laser, né? É um processo que às vezes pode ser agressivo à pele, pode trazer manchas, trazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com relação a isso, em que métodos você utiliza no seu próprio corpo. Entendeu? Tem coisas que às vezes pode fazer. Mas eu não tenho assim pleno conhecimento técnico nesse aspecto específico. Na fatologia, página 1, na 15ª linha, favor explanar sobre a emocionalidade no emprego do soma. Viu? Deixa eu ver, na página 15ª? Da 15ª linha. Tá, a emocionalidade no emprego do soma. Bom, a questão da emocionalidade no emprego do soma, por exemplo, é quando a pessoa tem aspectos, por exemplo, adrenérgicos, por exemplo. Então, você gosta da adrenalina, gosta de aventura, gosta de uma série de coisas que é pura emoção. Então, a pessoa pula de paraquedas, a pessoa quer sentir toda a emoção daquela prática esportiva ou daquela prática física. E isso é a questão da emotividade no soma. É o quanto que você se submete somaticamente a vivenciar coisas que são o quê? Emocionais. Então, geralmente, os esportes radicais ou alguma coisa nesse sentido, às vezes pode afetar. Então, o quanto que você coloca em risco, né, o seu soma, por uma questão de emoção. Tem muitos desportos, por exemplo, que às vezes é rally, que é um processo de loucura,
de certo modo, a pessoa coloca o soma em risco, mas ele sente uma emoção em cima daquilo que é demais. E aquilo está ligado a um processo mais de adrenalina, de um processo de sentir aquilo no soma. E ele fica até viciado naquilo. Em tecnologia, página 2, solicito dicas para a aplicação da técnica de viver mais produtivamente com menos desgaste somático. Viver mais com menos desgaste, é quase um paradoxo. Tá. Tecnologia, né? A técnica de viver mais produtivamente com menos desgaste somático. E a intrassomaticidade, ele tem profunda relação com isso. Como ele tem um processo do cuidado, é você, de alguma forma, colocar na sua vida, fazer mais com menos, ou seja, ter menos desgaste físico para fazer as coisas. Então, quanto maior a sua capacidade de ter equilíbrio com relação ao seu soma, maior vai ser a sua produtividade. Por exemplo, produtividade intelectual. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem ficar 4 horas sentados. Dá cãibra, dá problema na perna, dá formigamento, dá uma série de coisas. E veja, mentalmente a pessoa está a 1000, mas o soma não consegue lidar a ficar parado por tempo. Mas depois de uma certa idade, meu filho, mesmo que você tivesse acostumado, acontece isso também. Isso. Eu te garanto. Isso. Então, na verdade, é justamente isso. Então, o cuidado do soma, quando você coloca, né, essa profilaxia com relação à intrassomaticidade, e, de um certo modo, você diminui esse desgaste somático, você consegue ter uma boa funcionalidade dele, você consegue ter performance melhor, mais produtividade na sua vida intelectual, na sua vida emocional, na sua vida energética, que isso é importante. Na tecnologia, não, já perguntei isso, peraí, agora, na voluntariologia, página 2, expandir sobre os voluntários do Consim Cobaia, autopesquisados, quanto à seção soma do conscienciograma. Isso aqui, na verdade, eu coloquei, né, porque isso faz parte até dos nossos cursos da Conscius, né? Então, por exemplo, todo mundo passa pelo Recim, pelo Consim Cobaia, e aí o que acontece? Os conscienciômetras têm como estudo justamente a folha da seção soma como uma forma de estudo, de autopesquisa. Que isso não serve não só para os voluntários, mas também para todos o quê? Todas as pessoas que querem estudar o seu próprio soma. Essa folha é a folha 1? Essa é a folha 1. Então, intrassomacidade é a primeira folha do conscienciograma que envolve as 10 sessões de soma. Então, dentro desse contexto, é um processo de autopesquisa, porque todo o pessoal da Conscius, né, estuda justamente o livro, o conscienciograma. Então, quando a gente estuda o conscienciograma, essa sessão ela é o que é o mais utilizado. Então, por exemplo, quando as pessoas vão participar, por exemplo, do EAD, que é o conscienciograma sem drama, as pessoas têm que começar por essa sessão, soma. Então, todos praticamente passam por isso. Então, por exemplo, nós temos agora, né, o conscienciograma sem drama, dia 29 de junho. E aí o que acontece? Os alunos ele têm a dificuldade de mexer com o soma primeiro. É impressionante isso. As pessoas, na hora de responder as perguntas, como são as primeiras questões, embora seria mais fácil, porque está falando que é com soma, mas as pessoas têm dificuldade de responder as perguntas, né? Então, por isso a questão do curso, em termos de desdramatizar a questão da folha de avaliação soma. Então, o quanto que a pessoa, às vezes, acaba tendo dificuldade, porque as pessoas não percebem como que é o seu soma, como o soma movimenta, como que ele funciona. Então, quando começa a mexer com a seção soma dentro do conscienciograma, ele começa a mexer com a pessoa. A IC, agora é uma IC, né, a Cosmoethos. A Cosmoethos coloca uma observação muito interessante, coloca a cosmoética começa pelo soma. Então, isso é muito sério. Então, quando você tem uma sessão soma, que serve para os pesquisadores da conscienciograma, mas também para os alunos, que começa a mexer com isso, ele começa a mexer com a cosmoética a partir do soma. O quanto você cuida dele? Às vezes você tem falta de cosmoética consigo mesmo, com relação ao soma.
Na neossinapsologia, página 2, gentileza explanar a respeito das neossinapses das fases somáticas na existência humana. Achou? Neossinapse, página 2, lá no alto. Tá bom, achei. As neossinapses das fases somáticas na existência humana. Isso aqui é bastante interessante, porque isso aqui trabalha justamente no seu entendimento somático com a sua idade biológica. Então, na verdade, conforme você vai passando, né, dos 10 para os 20, para os 30, 40, 50, ou seja, você tem que fazer novas sinapses com relação ao funcionamento somático. Então, se a pessoa não faz isso, aí cai naquela questão, às vezes, da plástica, né, quando a pessoa não consegue lidar com a sua própria velhice. Então, de certo modo, não se fez sinapse. Às vezes tem senhoras que querem ser adolescentes, com 16, 15 anos. Então, não está fazendo sinapse da própria fase biológica dela. Mas então, o corpo ensina. Isso. Esse é o meu maior mega pensêntre vocabulário. O corpo ensina. Isso. Esse corpo ensinar é justamente isso. É o quanto que você tem sinapse para a sua nova realidade somática. E com o passar do tempo, você tem que entender isso. E tem pessoas que têm dificuldade nessas fases da vida a não ter isso, né? Até isso meio perturbado. Eliel, fiquei lembrando, Rosa comentou agora da observação. Às vezes você encontra mãe e filha, mais mãe e filha, gênero feminino, vestidas exatamente igual, até o cabelo, tudo, exatamente igual. Sim. Muito e você vê que, às vezes, a pessoa está deslocada, está descontextualizada, fica uma coisa visível que não faz sentido. Entendeu? Mas aí tem que pensar nas duas possibilidades. Às vezes, as meninas, hoje em dia, já estão vestindo como adulto, né? Como pessoa mais adulta, ou se é a mãe que está se infantilizando, para ficar igual a criança, a adolescente, né? Porque tem as duas águas. Às vezes a pessoa se espelha na filha, né? Então ela olha na filha o que ela gostaria de ter nela e não tem. Mas ela passa a ser a representação dela. É uma coisa muito esquisita, mas existe. Você vê nas vestimentas, até mini saia, bem curtinha, né? O mesmo estilo. Sim, sim. Já vi essa situação também. Agora, cada vez a gente vai tendo que aprender a lidar com o que tem, né? Não é com o que não tem, ou já teve, né? É o que tem. O que você tem hoje? É uma valorização, né? Saber, acho que isso faz parte do processo de maturidade, porque toda idade é boa, é bonita, e a pessoa pode valorizar o que tem. O que você tem que é bom, bonito? Cabelo, olho, enfim, é por aí. Agora, de fato, não precisa mais de vestir aquelas roupas que as nossas mães vestiam aos 50 anos, né, gente? Acho que a gente tem que ficar com roupa de malhação, né? Aí é fora do contexto, eu acho que não precisa, a gente tem que relativizar. Você tem que saber a idade que tem, fazer de acordo com a idade que tem, mas não precisa de usar aquelas roupas. Até porque elas com 60, 70 estavam de bengala e a gente quer estar fazendo ginástica. Não, a gente tem que ter respeito também à nossa capacidade de inovação. Né? Sim. Página 1, em fatologia, na quinta linha, de baixo para cima, as falhas mecânicas. Você considera o déficit de memória como uma falha mecânica? O que você acha? Falhas mecânicas, né? Isso aí é uma coisa que, com o passar da idade, isso às vezes é inevitável não acontecer. Agora, o que precisa ver nessas falhas mecânicas, motrizes, de movimento, uma série de coisas. Por exemplo, tem pessoas que chegam na quarta idade com 80 anos que não conseguem se locomover mais. Tem que ser ajudada por cadeira de rodas, tem limitações, às vezes pode ter algum tipo de doença que limite, né, os movimentos. Então, essa falha mecânica do organismo, não coloco só do ponto de vista da motricidade, mas até também da falha mecânica de órgãos, né, de sistemas, que começa a não funcionar mais. Então, o quanto que você tem a intrassomaticidade como um objetivo para que essas falhas mecânicas minimize com o passar do tempo. Que você consiga, de certo modo, minimizar isso, porque
exterminar isso não tem como, porque nós estamos envelhecendo. Então, eu não enxergo como enxergava antes, né? Eu não corro como corria antes. Então, isso tudo é inevitável. Então, dentro desse contexto, mas você pode amenizar. Eu brinco muito assim, né? Eu estou já na ladeira descendo, mas eu estou descendo devagar, porque tem gente que despenca. Então, quando a pessoa despenca na ladeira, é tanta falha mecânica, dói aqui, dói ali, faz aqui, faz aqui. Então, é uma série de coisas. Agora, eu tento descer devagar. Eria. Acho que pode falar. Na página 2, é isso. Imaniologia, entrando nesse assunto. O que você fala do hipocondríaco? Na verdade, é uma doença, né? É um processo que a pessoa tem uma certa neurose com relação a remédios, toma remédio em excesso, não vive sem o próprio remédio. Tem gente que tem um certo apego farmacológico, né? Tem uma dependência com relação a isso, e isso pode trazer certos transtornos para o físico, né? Então, o hipocondríaco, na verdade, é uma pessoa que tem que ter um tratamento para poder não ter, porque a pessoa gosta de tomar remédio. Você acha que isso seria paragenético, então? Ela traz de lá isso aí, essa mania de querer tomar tudo dói, tudo que a pessoa tem, que fala, que ela ouve falar, ela acha que tem. Eu acho assim, desde o momento que o hipocondríaco tem alguma raiz emocional dentro disso, essa emoção pode ter algum vínculo com a paragenética. Então, alguma coisa emocional desequilibrado, isso pode ter vindo ou nessa própria vida mesmo, na sua genética, ou na própria mesologia do estudo, né, dela aqui, ou isso vir de outras vidas. Pode ser que a pessoa, hipocondríaca em outra vida, pode tornar hipocondríaca nessa vida Agora, também. não pode confundir com a comorbidade, como tem verbetes aqui, escrito pelo professor Valdo também, que depois de uma certa idade, ele dizia, eu não sei se 60, 70, assim, depois de 60 anos, toda pessoa tem, no mínimo, 5 doenças. E que tem que cuidar. No mínimo, depois de 70 anos, tem não sei quantas. E vai aumentando. Então, isso, para não confundir com hipocondria, né? Ele mesmo tomava uma quantidade enorme de remédio por causa da hipertensão, por causa disso, por causa daquilo outro. Mas isso não pode ser confundido com... Isso, hipocondríaco, na porque verdade, senão as pessoas vão querer... Toma 30, 40 remédios diferentes. Porque tem jovem, eu conheço jovem lá da minha cidade que tem mania de doença. Se você falar que está com dor de cabeça, conversar ou escutar alguma coisa que está com dor de cabeça, na hora ela fala que está com dor de cabeça e quer remédio. Você está com a dor no pé, também ela sente essa dor no pé. Pode ser que ela esteja quer tomar remédio. Sim. Isso aí é um caso profundo, né? Mas é jovem agora, que nem a Rosa falou. A pessoa, quando chega numa certa idade, eu estou falando porque eu já tenho essa idade. É do junta tudo, né? Como é que é aquela que a gente fala, junta tudo? A idade do condor, verdade. Do condor, dói tudo, né? Então, na fatologia, segunda linha de baixo para cima, na página 1 logo, né? Sobre o autodiscernimento em relação ao soma quanto ao cumprimento proexológico. No meu caso, nesta vida, eu vim em um corpo feminino com aspectos energéticos e somáticos que deixam a feminilidade mais pronunciada. Até mesmo o meu processo de nome próprio tem relação com força e doçura. Como a feminilidade pode auxiliar no cumprimento proexológico? A questão é o veio, né, proexológico com o seu soma e com o seu processo energético, né? Então, se você tem um corpo feminino e usa essa feminilidade, a questão é você ver em que linha eu vou utilizar esse corpo feminino para fazer a tarefa de esclarecimento, um processo aonde eu posso, de certa maneira, utilizar o meu corpo para isso. Então, se você tem isso acentuado, você precisa saber, do ponto de vista cosmoético, porque para cair para sedução, isso é muito fácil, né? Então, a questão é, como que eu vou trabalhar a minha feminilidade em prol de todos? Como que eu posso trabalhar a minha feminilidade do ponto de vista de esclarecimento para as outras pessoas? Porque provavelmente você deve ter uma estética muito organizada,
muito. E isso é importante, aumenta a força presencial. Então, isso tem uma finalidade. Agora, como que você vai dar essa finalidade dentro da sua programação existencial é que vai depender de situação para situação. Então, por exemplo, eu não sei em que você trabalha ou o que você faz hoje. Então, isso tudo vai depender muito do caminho que você vai dar direcionamento para isso. Por exemplo, eu quero usar o meu macrosoma para essas situações específicas, que é a pré-mãe e a questão da doação de neuroectoplasmia. Então, eu quero usar o meu soma para isso. E o que você está fazendo para isso? Vamos ver. O que eu vejo que eu trabalho para isso é aumentar a minha capacidade intelectual, porque isso é importantíssimo, porque se tem a doação do ectoplasma, eu tenho também que ter um processo de ativação do meu mental soma. Escrever mais, trabalhar a intelectualidade de forma mais profunda. Tenho dificuldade de fazer isso, não é uma coisa que é fácil para mim. A parte somática é muito mais fácil, correr, fazer, movimentar, isso é muito mais fácil. Agora, trabalhar com o processo da mental somática já é mais difícil para mim. Mas eu sei que para trabalhar com isso, eu tenho que levar as duas coisas de eixo. Tá? Muito bem. Eu queria perguntar sobre isso. Na quinta linha, de baixo para cima, você coloca a conscientização quanto à importância evolutiva do soma nesta existência intrafísica. Tem a ver com o que você acabou de falar ou tem mais alguma informação? Isso, tem um pouco a ver com isso. A conscientização quanto à importância evolutiva do soma nessa desenho. Tem a ver com isso que eu estou colocando aqui, sim. Então, quando você consegue ter essa dimensão evolutiva, essa conscientização do soma para fazer isso, é importante. Eu concordo contigo. Obrigada. Eu queria fazer um comentário aqui em função do que você mencionou, questão da beleza. Para que todos façamos assistência, eu acho que a beleza ela é imprescindível, não só a beleza física quanto a holossomática, principalmente do ponto de vista do modelo organizacional, né? Então, se traz aí uma questão bem importante. Você trouxe bem, né, a questão de não seduzir, de não manipular, nada disso, mas e sim de se organizar, né, de estar limpo, organizado, holossomaticamente, né, Eliel, para a gente. Vale a pena, acho que eu acho isso importante, essa questão da estética, né, já teve às vezes alguns verbetes. Eu estou escrevendo um verbete chamado elegância. Isso, então tem a questão da esteticidade no sentido de harmonia, de equilíbrio, e esse equilíbrio ele aumenta a sua força presencial dentro de alguns contextos, de uma situação. Agora, a intencionalidade vai pesar aí. É isso que eu ia falar, porque a gente está falando de conforto, né? Sim. O que comanda a estética mesmo, mental somática, conscienciológica, consciencial, a estética tem que ser baseada no conteúdo também. Por isso então, acho que a estética, né? Se a estética for considerada só na parte da aparência, ela não significa tanto, né? Tem pessoas, por exemplo, fisicamente não perfeitas, mas com uma força holossomática tão forte que se torna lindo. Entendeu? Então, aquilo sai de dentro da pessoa. Então, aquilo acaba moldando o processo. E as pessoas conseguem ver a beleza da pessoa. Agora, tem pessoas que vêm com uma coisa bem específica para isso. Tem que tomar muito cuidado com a questão da sedução. Eu acho que tem que ter muito, muito cuidado com isso. Então, assim, na minha opinião, eu sempre acho que o essencial, quando eu vejo a estética de uma pessoa, é o conteúdo da pessoa e não a aparência. Né? Então, tem que olhar bem, porque para ver o conceito, né, que se queira passar. Agora, o alinhamento entre forma e conteúdo é extremamente importante. Em alguns contextos, ter esse alinhamento, ele vai atingir um certo público específico, vai fazer um processo mais de approach das pessoas, porque às vezes a pessoa fica no conteúdo, mas não ajeita o estético, ele afasta a pessoa. E a pessoa é ótima, mas naquela postura não aproxima as pessoas. Se você conversar com ela, mas está aí, você é uma pessoa legal. Mas postura é conteúdo, não é estética. Tá certo? A pessoa, quando é agressiva, não é aparência, é conteúdo. Pessoa que afasta uma outra por causa de um comportamento, de uma coisa que ela fala, para mim não é estética. Para mim é conteúdo. Tem gente linda fisicamente,
mas que se for falar, sai... a energia é tão difícil, às vezes, que ela se torna feia. Então, eu entendo essa questão de que não é só... O ideal é o equilíbrio, né? O ideal Nada é o se equilíbrio. faz sem equilíbrio. E o propósito também para o exológico, né? Para que você veio? Você precisa de uma estética para aquilo que você veio? Não. Por exemplo, aquele serenão idiota. Eu ia falar exatamente Ele não precisou isso. de estética. Ao contrário, né? Ele precisou de vir todo idiota, Isso. repugnante, segundo o professor Valdo sempre disse. Eu tive um primo que era assim, e é realmente difícil de você encarar. É muito difícil, porque não só é todo contorcido, quanto barba, é uma coisa difícil de você encarar mesmo, fisicamente. E ele veio assim, e é um serenão, e ele veio fazer uma reorganização no planeta. Sim. Gente... nós vamos chegar Temos lá. que discutir Nós vamos sobre chegar lá. isso. Agora, no nosso A gente ainda nível... precisa, mas... A gente Não, eu acho que isso é convenção. Eu acho que, sim, se o outro precisa que você apareça belo, magnífico, você vai fazer isso pelo outro. Entendeu? Mas não é que a Thales em si precise disso. Eu acho que tem que fazer uma distinção. O que eu Tem que quero fazer uma trazer, distinção. deixa eu só deixar claro aqui para ficar. O que eu quero trazer é o modelo de organização, né? Sim. Que é isso. A pessoa ela vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, automaticamente ela acaba ficando mais alinhada, né? É isso. E é muito mais agradável você ter aula com uma pessoa organizada, alinhada, do que com alguém que está desleixado, até do ponto de vista somaticamente, né? Às vezes, até do ponto de vista de dessoma, quando a gente dessoma, a gente fica mais jovem. Extrafisicamente. Por quê? Eu acho que a aparência, pelo menos assim, ideal, é aquela eclética, que você chega nos ambientes e ela está bem adequada para qualquer momento, qualquer ambiente. Se você está... eu vou me relacionar com jovens. A minha aparência não impacta. Eu vou me relacionar com pessoas idosas. A minha aparência... Não vai impactar. Não impacta. Ela é uma aparência eclética, né? Então, esse realmente é uma questão que eu acho que mostra o equilíbrio, né? Gente, vamos continuar aqui, porque a gente tem algumas perguntas aqui. Na parafatologia, página 2, último item. Favor ampliar e exemplificar a respeito do continuismo das extrapolações parapsíquicas. Não, isso eu já perguntei. Acho que está repetido. Na culturologia, página 3, expandir a cultura da qualificação consciencial a partir da intrassomaticidade ígida. Aqui no caso, por exemplo, essa cultura de qualificação consciencial a partir da intrassomaticidade ígida é você, de um certo modo, trabalhar justamente a partir do soma uma condição funcional, fisiológica, ígida, a ponto de que isso traga uma qualificação da sua consciencialidade. Ou seja, dentro do processo da manifestação do holossoma, você, a partir do soma, extrapolar para todos os veículos de manifestação. E quando você tem um conjunto, que é o holossoma, nós estamos falando da consciencialidade, da consciência utilizando os seus veículos de manifestação de forma mais harmônica. Na paradoxologia, você já respondeu essa também, que está repetida, eu vou passar por causa do nosso horário, tá? Na argumentologia, parágrafo proexologia, por favor, comentar os 3 aproveitamentos proexológicos a partir da intrassomaticidade. A autocomplexo, max proexis e as reciclagens. A questão do autocomplexo, ele coloca lá, né? Não existe proex sem soma. E o cultivo sadio do veículo somático é a condição básica para a consecução exitosa da progressão existencial. Então, desde o momento que você cuida do seu soma, você está deixando ele em condições de funcionamento para a execução do seu autocomplexo. Então, de certo modo, quando você tem a sua programação existencial e ser completista com relação a isso, depende muito de como você vai cuidar do seu soma. Se você não cuidar, já que a programação ela exige um soma mais adequado, você se deixar isso não cuidado, você pode comprometer o seu autocomplexo. A Max Proex é um processo mais amplo, né, que é o uso correto e cosmoético do soma, que permite melhor o engajamento da consciência na Max Proex grupal. Então, para você se encaixar dentro do grupo, você tem que estar rigidamente melhor. Então, quando você tem essa rigidez somática, você tem uma vitalidade maior, você tem uma condição
de assumir mais responsabilidade perante a Max Proex. Max Proex exige grandes responsabilidades. E as reciclagens, né, que é inevitável, que são os cuidados exigidos pela manutenção do soma sadio, exigem revisão e melhoria de hábitos e comportamentos. Então, dentro das reciclagens intraconscienciais mais profundas, você precisa entender como que o seu soma funciona. E em cima desses cuidados e dessa manutenção somática, as reciclagens se faz necessária. Então, dentro da reciclagem, como a própria professora Rosa tinha colocado, né, o corpo ensina. Então, o quanto que, às vezes, o corpo ele é um agente importantíssimo das suas reciclagens pessoais. Na filiologia, página 2, é mais embaixo da página 2. Favor diferenciar somatofilia e fisiofilia. A somatofilia é aquela coisa da questão da pessoa gostar do próprio soma, ter um processo mais de lidar com o seu próprio soma, gostar do seu próprio soma. A fisiofilia é o processo do funcionamento fisiológico do seu corpo, o quanto que você gosta de ver esse funcionamento. Eu, por exemplo, gosto de tudo que funciona. Então, o processo da funcionalidade, da fisiologia, é uma coisa que me motiva, que me faz eu estudar mais sobre isso. O corpo humano é um pleno funcionamento, e a fisiologia é a prática desse funcionamento. Então, como é que funciona o seu organismo? Você entende por isso? Você gosta de entender isso? Tem pessoas, por exemplo, que não entendem como funciona o seu próprio corpo. E quando não entende o seu próprio corpo, acaba cometendo excessos ou falta de alguma coisa. Então, quando você tem, ler, estudar sobre isso, como é o corpo feminino, como é que é o corpo masculino, o que se gosta, o que se não gosta, como é que funciona isso dentro de você. Tem pessoas, às vezes, que não querem saber sobre isso. Então, saber sobre isso é importante, principalmente para as mulheres, né? A mulher tem que saber mais sobre a fisiologia dela, porque a fisiologia é uma fisiologia mais sofisticada, é mais trabalhada, e ela tem que ler mais, estudar mais sobre isso. Na enumerologia, página 2, gentileza expandir os 3 primeiros itens. As vicissitudes intrassomáticas, os deslizes intrassomáticos e a estabilidade intrassomática. Isso. Então, aqui, na verdade, são as situações que você ainda, né, não domina da sua intrassomaticidade, alguns deslizes que acontecem isso. Então, por exemplo, se você sabe que tem que tomar 2 litros de água por dia e você não faz isso, tem uns certos deslizes nessa manutenção do seu corpo. E aí depois, quando você começa a estar ciente disso, você começa a criar um nível de estabilidade. Então, o que eu já construo dentro do meu dia a dia? Hábitos saudáveis, a ponto de deixar a minha intrassomaticidade cada vez mais o quê? Mais estável. Então, começa com as falhas, alguns deslizes e depois a estabilização. Na polinomiologia, favor explanar a respeito do polinômio da intrassomaticidade, racional, volitiva, emotiva e intuitiva. Dentro do polinômio da intrassomaticidade, é entender justamente isso. Você lida com a sua somática, né, com o seu processo somático de forma racional, ou seja, você consegue entender do que você precisa, quais são as suas necessidades somáticas de forma racional. Às vezes tem a personalidade volitiva, né? Porque às vezes para trabalhar com soma, você tem que ter vontade para lidar com isso. Então, algumas determinações, o que comer, o que não comer, e se a pessoa não tem volição para isso, ela não acaba implementando essa intrassomaticidade na prática de forma sadia. Emotividade, quanto que a emoção domina os seus desejos, as suas vontades, e isso acaba interferindo no seu soma. E o processo intuitivo, que às vezes, dentro do contexto, tem pessoas, por exemplo, o intuitivo é mais ou menos um racional que a pessoa não consegue perceber claramente. Então, por exemplo, a pessoa comeu demais, então ela sente naquele momento, intuitivamente, que ali para mim basta, para mim chega ali. Ela não sabe dizer racionalmente o que é aquilo, mas ela tem um senso de percepção das coisas somáticas que, se passar daquilo, vai fazer mal para ela. Aí você pergunta, mas como você sabe disso? Às vezes a pessoa não sabe. Não, é uma coisa que eu sinto, eu percebo, é uma coisa mais intuitiva. Que você percebe do outro isso? Não, a pessoa percebe dela em si mesmo. De si mesmo. Então, por exemplo, algumas coisas somáticas, até onde você para, até onde você
você não vai, não. Aqui chega para mim, já está bom. É isso, seria isso que você chama aqui na fatologia de integridade autoconsciente do soma? Isso, é isso? Isso, exatamente. A gente tem menos de meio minuto, mas você pode falar assim, fechar com a sua frase enfática? A frase enfática, né? Eu achei bastante interessante, porque ele coloca assim, né? A intersomaticidade sadia amplia a autoconcepção evolutiva do intermissivista, favorecendo o completismo existencial e a obtenção do macrosoma em existência humana futura. Se você cria mérito para isso, se você cuida do seu soma de forma adequada, isso te dá o mérito de ter macrosoma em outras vidas. Então, uma pessoa que é descuidada, que é relapsa ao seu próprio soma, ela acaba não adquirindo esse mérito para ter um macrosoma. Se ela não sabe cuidar agora, para que eu vou dar uma coisa que você não sabe cuidar? Então, primeiro você tem que ter o valor para depois você ter. E aí o mérito vem daí. Então, muitas vezes, de uma vida para outra, é retirado aquela habilidade porque você não usou aquilo adequadamente. Então, o quanto que a intrassomaticidade sadia pode levar você a ter o mérito de ter macrossomas em vidas futuras. Olha, muitíssimo obrigada pelo seu verbete. Nós todos aqui na próxima vida, com certeza, a gente vai lutar para termos o nosso macrossoma, que isso é bem importante. A gente, não estou brincando, eu estou rindo, mas assim, estou de felicidade, não de brincadeira. Eu acho que é bem importante mesmo isso, sabe? Você fazer uma atividade mais séria na próxima vida, ou mesmo que nessa, né? Eu acho que é importante mesmo você ter um cuidado somático, mas é um cuidado genuíno, né? Um cuidado bom, não é aquele cuidado só de aparência, pelo menos na minha opinião. Então, a gente aguarda outros verbetes seus, tá certo? Pode fazer, são 10 folhas de avaliação no soma, né? Na variável soma. Dá 10 verbetes. Dá 10 verbetes no mínimo, para começar, tá bom? Então, a gente aguarda, a gente vai estar aqui presente novamente para poder debater com você. A gente agradece a todos vocês que estiveram presentes, aos teletertulianos com as perguntas, com as energias. A gente aguarda vocês diariamente aqui de 12h30 a 2h30 da tarde, porque todos os dias a gente tem tertúlia e a gente precisa, né, dos tertulianos e dos teletertulianos para movimentar aqui o nosso debate, tá certo? E aí a gente então passa agora para o nosso comercial. Obrigada. Na tertúlia de hoje nós tivemos 19 assinaturas no livro de presenças, 14 perguntas presenciais e 29 perguntas online. Hoje nós temos 3 recados. A Isabel Conceição vai falar da primeira semana da Cosmoética, em seguida a Terezinha Mello, do 11º Fórum da TENEPS, e a Delmara Castanheira, do curso Conscienciograma Sem Drama. Boa tarde a todos. A primeira semana da Cosmoética começa hoje, dia 23 de novembro, e vai até dia 29, domingo. Tem 3 atividades distintas. A primeira, hoje e amanhã, 23 e 24 de novembro, é o curso Energocosmoeticograma. Ele é um curso de campo teórico e prático, onde a pessoa consegue detalhar, de modo autocosmoético, a sua manifestação energossomática, e o quanto isso está ajudando na sua autoevolução. Ela apresenta relações da cosmoética entre a consciência e o energossoma, lei da causa e efeito da cosmoeticologia e energossomatologia. Penso que está bem alinhado com a intrassomaticidade aí do professor Eliel. A segunda atividade também começa hoje, vai toda semana, é a 13ª imersão laboratorial. A pessoa escolhe qualquer laboratório do CAEC e faz o experimento com foco na análise da sua cosmoética. E sexta-feira à noite, no discernimento, na sala 104, vai ter um debate. E a última atividade é o 19º Encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, será no CAEC, no auditório, tem uma programação extensa que vai sábado à tarde e domingo o dia todo. E tanto a atividade da imersão laboratorial, do debate e da semana do encontro é gratuita. Todos estão convidados. Obrigada. Boa tarde a todos.
Estou aqui para convidá-los para o 11º Fórum da TENEPS, que ocorrerá de 18 a 20 de dezembro deste ano. Eu vou falar hoje sobre as temáticas do fórum. Será INVEX e desperticidade, a fase de instalação da TENEPS, o autodesenvolvimento e TENEPS, grupalidade e TENEPS no mundo. Lembrando que 25 a 27 de dezembro vai acontecer o complementário. Então, na programação de vocês, que vocês possam incluir, né, também, se possível. E também haverá transmissão online. Qualquer informação maior, você pode ligar aqui para o CAEC, 45 35 25 26 52. Ou então, pode entrar na consglobal.org/event /193, que aí você poderá ver toda a programação. Muito obrigada e uma ótima semana. Boa tarde, pessoal. O tema da tertúlia de hoje, intrassomaticidade, refere-se à primeira folha de avaliação do conscienciograma. E o conscienciograma é o maior teste que a gente tem. É o teste conscienciométrico que nos auxilia na autopesquisa, no autoconhecimento e, principalmente, como forma de programarmos as nossas reciclagens intraconscienciais. E a Consus vem convidar você para responder as 2.000 questões do conscienciograma através do curso Conscienciograma Sem Drama. Esse curso ele é online. Ele vai iniciar no dia 29 de novembro. As 2 primeiras aulas são gratuitas, você pode entrar e assistir às aulas. Se você tiver interesse, pode fazer as inscrições pelo nosso site www.consus.org.br ou pelo telefone, prefixo 45 2102 1460. Esse curso ele acontece aos domingos, ele inicia às 19 horas e você vai poder ter o auxílio, a orientação dos docentes conscienciômetras para responder o conscienciograma. Ao final do curso, você pode ter planilhas e o gráfico 360 graus da consciência. Aguardamos você no curso online. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete mini tertúlia conscienciológica da especialidade mental somatologia e a verbetógrafa professora Marlene Roque. Todos estão convidados a comparecerem presencialmente e também a assistirem online e encaminharem as suas perguntas. Muito obrigada.